Paz do Senhor, meu nome é Márcio, eu sou professor aqui da Sala de Juvenil, aqui no Templo Central, e hoje eu vou trazer mais uma pré-aula para vocês, essa que é a lição de número 11, tem por título o Apocalipse e o Julgamento Final. Está lá em Apocalipse 20, 11, no nosso texto bíblico, e diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, os objetivos dessa lição é justamente explicar o que é o julgamento final, também mostrar os objetivos desse juízo divino e explicar os fundamentos do julgamento final. Eu não recomendaria fazer a dinâmica aqui para iniciar a sua aula, mas eu recomendo uma outra, e aí vocês podem escrever num quadro ou numa folha, de um lado, vida eterna, e do outro, condenação eterna. E aí perguntar a eles pontos que contribuem para a condenação e outros que contribuem para a vida eterna, e assim trazer neles um senso crítico, um entendimento sobre as ações que eles fazem aqui na Terra e a reflexão disso na eternidade. O autor da lição ele começa no ponto 1 dando introdução sobre o julgamento final. Então, esse julgamento ele acontecerá para todos que habitam na Terra, eles deverão comparecer diante de Deus. E aí tem dois pontos que vocês precisam ter atenção. O primeiro é esse julgamento final, quem estará nesse julgamento final, e que vocês não se confundam com o tribunal de Cristo, que esse sim acontecerá após o arrebatamento apenas para a igreja. Então a igreja passará pelo tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios. Aquele descrito é para quem foi arrebatado. E, em contrapartida, os outros que morreram sem Cristo, esses sim, comparecerão diante do julgamento final e serão ressurretos para esse julgamento, para essa condenação. Então é importante que você tenha isso em mente, que você diferencie isso muito bem, porque é muito comum que haja uma confusão entre esses dois pontos. Tá? Então, o autor da lição, no ponto 1.1, fala justamente sobre o que é o julgamento final, e ele explana que trata-se de um último julgamento que acontecerá, e ele será executado pelo juiz supremo, que é Jesus Cristo, que antes apareceu como advogado, mas agora ele será o juiz. Nessa visão de João, ele fala sobre o grande trono. E aí tem duas passagens que você deve apresentar aos juvenis. O primeiro está lá em Isaías 6.1, que fala justamente que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. E em Salmos 97, verso 2, parte B, que fala que a justiça e o juízo são as bases desse trono. Então, o justo juiz julgará a humanidade através das suas ações nesse trono, que ele também tem uma outra característica, que é a cor branca, que revela pureza, santidade, o juízo perfeito de Deus. Por Deus ser perfeito, ele é o único que pode julgar com justiça e perfeição. Em seguida, o autor da lição traz um ponto que fala sobre o justo juiz. Então, o justo juiz é Jesus Cristo, porque o Pai lhes deu esse poder para julgar tanto os vivos quanto os mortos. E aí o autor da lição, ele depois finaliza esse ponto 1 com dois pontos: o Novo Testamento e o Velho Testamento. E aí, no Antigo Testamento, essa visão ela é descrita por Daniel, então vocês podem e devem também abrir com eles lá em Daniel, capítulo 12, 1 e 2, que fala justamente sobre esse juízo final. E no Novo Testamento, a grande referência é o próprio Jesus Cristo, e aí você pode ler com ele lá em Mateus 25, do 31 até o 46. Bom, e aí encerra essa introdução e parte para o ponto 2, que são os objetivos do juízo final. E aí o autor da lição dá 3 objetivos. O primeiro, revelar a perfeita justiça de Deus. Então o Senhor é perfeitamente justo
e a sua perfeição ela se revela em atos de justiça. E aí você pode ler todas as referências que estão aqui postas. Certo? 2. Declarar a sentença de cada um. Então, todos nós temos a opção de aceitar ou rejeitar a Cristo. Todos esses que serão julgados foram pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a salvação. E aí, portanto, serão julgados segundo as suas ações. E aí, esse julgamento, ele tem por objetivo não é trazer as pessoas que estavam condenadas à vida eterna, por exemplo. Não, eles serão julgados e terão castigos diferentes. Bom, também é interessante abordar que essa é a segunda morte que é descrita lá em Apocalipse. Então, as pessoas que foram arrebatadas não passarão pela segunda morte, que é essa aqui do julgamento. Também não devemos esquecer dos falsos cristãos. E aí é onde eu quero enfatizar mais uma vez que você precisa ficar atento em relação ao tribunal de Cristo e ao juízo final. São duas coisas distintas. E por último, a destruição dos anjos caídos. Então, no dia do juízo final, os anjos que foram caídos lá no início, lá na criação, eles irão para o lado do fogo. E aí se encontrará com a trindade do mal. E nesse ponto é um pouco pode ser um pouco mais confuso para os juvenis, então tente relembrar as outras lições, onde falamos sobre o anticristo, o falso profeta, e depois nessa prisão também estará Satanás, depois do milênio, certo? Então, importante relembrar um pouco as outras lições para refrescar a memória deles. Lá no ponto 3, fala sobre os fundamentos do juízo final. E aí o autor detalha 3 pontos em relação a isso. O primeiro fundamento, o próprio Deus. Então, o Senhor ele não tolera nenhum pecado e cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, esse julgamento, o fundamento desse julgamento é o próprio Deus. O segundo é a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos garante que esse será um juízo perfeito. Esse julgamento será perfeito e justo, porque o Senhor é perfeito e justo, são atributos dele. E quem desprezou a palavra do Senhor será julgado pela própria palavra do Senhor. E ponto 3, a Bíblia ela não detalha, não fala com clareza sobre as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, por exemplo. Então, os que morreram sem conhecer a Cristo no Antigo Testamento, esses não são mencionados. Mas eles indicam, tem vários versículos aqui, por exemplo, em Romanos 2, 14, 16. Então, essas pessoas serão julgadas pelas suas obras e pela sua consciência, porque a consciência ela é um fundamento importante. Então, o ser humano ele é capaz de avaliar o que é o bem e o que é o mal a partir de uma certa idade. Então, através desse julgamento, é que acreditamos que essas condutas serão avaliadas durante esse julgamento. Então, professores, com isso, encerra a aula. Eu recomendo fortemente que você leia a Declaração de Fé, principalmente o capítulo 23, vai falar exatamente sobre essa lição. E isso pode ajudar você na sua aula a embasar. Tem mais versículos aqui na nossa declaração de fé que você pode trazer para os seus alunos e embasar a sua lição ainda mais, enriquecer ainda mais a sua lição. E eu desejo uma excelente aula para vocês. Encontro vocês na próxima pré-aula. Que Deus abençoe.